que muitas vezes nós buscamos a complexidade dos tratamentos. Nós valorizamos o que é complexo. Comece a observar. Então, um exame de última geração de ponta de um equipamento que custa milhões. É algo complexo. Ou um medicamento acabou de sair, é lançamento do mercado, e o meu médico super atualizado me passou esse medicamento super lançamento do mercado. É algo complexo. Então, nós tendemos a supervalorizar o que é complexo. E nós acabamos esquecendo que o simples, ele é muito eficiente. O que a gente faz ali no dia a dia é muito eficiente, é o simples que dá o resultado. O complexo acaba sendo associado a uma facilidade. Veja quão fácil é você entrar numa farmácia e comprar um medicamento que tira a sua dor ou que ameniza a sua dor. Então, pense como você está se eximindo da responsabilidade pela situação de doença que você se encontra, quando você terceiriza essa responsabilidade. Quando você deposita toda a responsabilidade para o medicamento, você está se eximindo da sua responsabilidade, né? Porque é muito complexo e ao mesmo tempo, muito fácil você ingerir uma cápsula. Só que o que você está fazendo todos os dias da sua vida para conquistar a sua remissão? É algo simples no que diz respeito a atitudes, mas são atitudes que são desafiadoras, porque isso exige realmente uma mudança de mindset, de comportamento e de trazer para si a responsabilidade. Tive um diagnóstico de uma doença autoimune XYZ, que eu sei que não existe cura para isso, mas que existe um processo chamado remissão, que é você apertar o pause, que é você silenciar e você conviver como se você não tivesse isso. Você sabe que ela tá ali, que ela pode se manifestar, mas você pode silenciar ela de modo que você conviva normalmente. E quando você terceiriza essa responsabilidade para uma cápsula, você está se eximindo da sua responsabilidade. Eu sempre falo que o professor Gabriel de Carvalho fala uma frase que é muito interessante, que é: a cada garfada o seu destino está sendo traçado. Então, quando você escolhe participar do seu processo de cura, isso te expõe a certas dificuldades, porque você não está escolhendo o caminho mais fácil, mas você está escolhendo o caminho mais eficiente. A gente pode mudar, a gente pode ser diferente perante aos fatos que nos sucedem à vida, né? E todo sintoma, ele é uma forma de manifestar algo que não está bem em você. Então, quando nós sentimos qualquer coisa, isso é uma forma do corpo dizer: olha, Thales, tem alguma coisa de errado aqui. Então, a dor, por exemplo, é um mecanismo de defesa, é algo para nos alertar. Ó, essa articulação, esse joelho tá doendo aqui, é para você se preocupar com isso, é para você fazer alguma coisa com isso. Ou a sua pele tá escamando, seu cabelo tá caindo, é para você fazer alguma coisa com isso. São formas do nosso corpo manifestar que tem algo de errado, porque muitas coisas são comuns, mas não são normais. E às vezes, por ser comum, a gente associa isso como normal, mas não são normais, são comuns. Acontecem corriqueiramente com as pessoas. Então, quando a gente pensa em toda doença autoimune, é uma forma de você olhar para dentro de você, né? O que eu tô fazendo comigo? E como que eu vou agir daqui para frente? Eu vou transferir toda a responsabilidade para uma cápsula? Ou eu vou realmente me tornar protagonista da minha saúde e fazer algo diferente daqui para frente? Eu vejo muito que às vezes a pessoa com autoimune, algumas vezes tem um diagnóstico errado, e algumas vezes ela não consegue um diagnóstico. Então ela tá super mal. Isso aconteceu comigo há umas 3 semanas atrás. Eu atendi uma paciente que ela falou: Thales, eu não tenho nenhum diagnóstico de autoimune, mas nos últimos médicos que eu venho passando, todos estão suspeitando de uma doença autoimune diferente. O gastro está suspeitando de uma doença celíaca, o reumato está suspeitando de uma artrite reumatoide, de uma fibromialgia. Eu fiz biópsia disso, daquilo, mas nada foi conclusivo. Mas eu não tô bem, eu tô sofrendo. Tem dia que eu fico deitada na cama o dia inteiro, não tenho energia, não tenho vontade e tenho dor em tudo que eu vou fazer. Fora diversos outros sintomas que ela me relatou, né? Então, às vezes, ela não consegue fechar um diagnóstico. E o que eu falo pra ela nesse momento? Vamos te tratar como se você tivesse. Porque quando você não sabe o que tem, e você tá passando de médico em médico e suspeitando de algum autoimune, é provável que você tem. Você só não conseguiu um diagnóstico, um nome pra isso. Isso traz uma certa insatisfação, porque a gente tem uma necessidade de saber o que a gente tem, de querer um número, de querer um laudo, de querer um papel ali,
falando, não, você tem isso, isso, isso e aquilo. A solução para isso é esse e aquilo. Mas na verdade não é. Muitas vezes a gente passa pelo o que a gente chama de espectro autoimune, que é a saúde completa, a doença, e aí você tá no meio desse caminho, que é o que a gente chama de espectro autoimune. É que você tem sintomas genéricos, que você sente que você não tá bem, mas propriamente o médico não conseguiu te dar um diagnóstico. E quando o médico diz, eu não consigo te dar um diagnóstico, eu não consigo dizer o que você tem, isso é uma humildade por parte dele, né? Porque realmente não é fácil fechar um diagnóstico de autoimunidade. Tem mais de 150 doenças autoimunes. Algumas são bem comuns, outras são mais raras. Uma pessoa normalmente fica de 5 a 8 anos buscando um diagnóstico. Imagine você ficar 8 anos se sentindo doente, sem saber o que você tem, sem saber o que fazer com isso. Com sintomas inespecíficos de pele, articulares, musculares, de cabelo, neurológicos, com suspeita sem saber o que você tem. Mas de que adianta se você tem um diagnóstico se você não sabe o que fazer com isso? Porque quando você busca a solução somente numa cápsula, você está tratando um sintoma e não o mecanismo pelo qual ela acontece. Normalmente eu recebo 3 tipos de pessoas com autoimune. Primeiro, aquela que é mais fácil, né, de tratar. Aquela pessoa que descobriu recentemente ou não descobriu recentemente, que já tem uns anos aí de diagnóstico, porém ela tem uma visão mais aberta, ela não espera o resultado somente de uma cápsula, ela está buscando tudo que está por trás da doença dela, ela pesquisa, ela investiga, ela está procurando algo a mais, de forma a conviver com isso, além de um fármaco. A segunda pessoa é aquela que está já convivendo há anos com um problema e ela não tá bem, ela só se vê pior a cada dia e ela chega e coloca assim, eu não quero mais viver com isso. A última esperança que eu tenho de conviver com isso. Tudo que eu fiz até hoje não me trouxe a minha qualidade de vida de volta. Então, estou buscando algo diferente como uma última tentativa. E a terceira pessoa é aquela que eu falei, que às vezes não sabe o que tem, que está investigando, pulando de galho em galho, tentando saber o que tem, mas que ela tá ali, ó, eu não sei o que eu tenho, ninguém sabe dizer o que eu tenho, mas eu tô aqui para tentar reverter isso, para viver melhor com isso que eu não sei o que é, mas que é uma possível autoimune.